para quem não me conhece, eu me chamo Priscila, esse é o meu esposo Tony, nós somos da Igreja da Cidade dos Funcionários e como eu falei do nosso ministério, Viver para Servir. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, tá? Aqui está o nosso Instagram, o nosso YouTube, canal do YouTube. Queria dizer para vocês que a mensagem que eu trago hoje, ela fala de fé ou desespero. Porque a gente tem visto que quanto mais o tempo passa, mais fé a gente precisa. Só que o mundo está se encaminhando para o desespero. Isso não está sendo bom, porque a gente está vendo muita coisa ruim acontecendo. E se a gente perde a fé, a gente perde tudo, não é verdade? Porque é com a fé que a gente alcança os favores de Deus. É com a fé que a gente alcança os céus. Então, irmãos, antes de pregar, antes de iniciar mesmo a palavra, de entrar na Bíblia, eu vou fazer mais uma oração. Peço que vocês sentados mesmo fechem seus olhos. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, ouvindo o Teu chamado, dizendo sim, sim para a Tua obra, sim para que nos use, sim para que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, nos dê discernimento, Senhor, para a gente poder entender a Tua palavra e receber, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu trabalho como psicanalista, terapeuta de saúde mental e o meu esposo, ele é músico, me acompanha. Quando eu vou pregar, ele canta. Quando ele vai pregar, eu canto. E a gente tem feito um trabalho, graças a Deus. E hoje, trabalhando com saúde mental, eu tenho ouvido muitas histórias tristes. Muitas histórias que eu fico pensando, meu Deus, como que as pessoas chegam nesse nível? Por quê? Por quê e para quê? E a gente vai entender isso hoje. O nosso primeiro verso, ele está no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Quem não consegue enxergar aí mais de trás, aí abra a sua Bíblia, tá? Para que a gente possa ler todo mundo junto, né? Para não perder nada. Amém? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha o peso desse primeiro parágrafo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o contrário disso é que com fé a gente consegue agradar a Deus. Então vamos pensar pelo lado positivo. O lado negativo é instrutivo, para que a gente entenda que sem fé o cristão não pode viver. Não existe cristão sem fé. Não existe. Se você não tem fé, você não é cristão. Porque senão você está servindo a quem? Já pensaram sobre isso? Eu vou para a igreja, mas eu não tenho fé, minha vida está tão ruim, eu não acredito que nada vai mudar, nada de bom vai acontecer. Eu não acredito na volta de Jesus. Tem muita gente que vem para a igreja e faz isso. Ou seja, não passou pela renovação da mente, não passou pelo toque do Espírito, porque somente o Espírito Santo tocando no nosso coração, tocando na nossa mente, no nosso conhecimento, é que a gente passa a ter fé, passa a conhecer mais de Deus, a confiar nos milagres de Deus. Porque, irmãos, um espírito mundano, uma pessoa que vive nesse meio secular, ela não tem condições de entender, porque fé é algo que a gente não vê. A gente não vê. A gente tem que crer. A gente precisa crer. Não é uma coisa física que você pega. É algo que você bota assim na sua cabeça. Deus vai me ajudar. Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer com que eu vença as provas. Sempre pensando dessa forma, porque o Espírito te ajuda. E Ele te fortalece para que você siga em frente. A gente tem visto muita coisa ruim nesse mundo. Quanto mais a gente se aproxima da volta de Jesus, piores as coisas ficam, não é verdade? E a gente já sabe disso, pela palavra do Senhor que nos ensina isso há muito tempo. Então não tem como a gente andar disperso, dizer que a gente não sabia, dizer que a gente não entendia. Não tem. Vamos aqui para o nosso próximo texto. Esse texto está no livro Eventos Finais, da nossa irmã, a senhora Ellen White.
uma vida dupla. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para pregarmos tal mensagem como João pregou, precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. A mesma obra ser efetuada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista o nosso eu. Eu frisei muito esse último verso aqui. Perder de vista o nosso eu. O que será que é perder de vista o nosso eu? Eu não sei se os irmãos têm acompanhado. Irmãos, eu gosto de andar, tá? Me movimentar, então eu vou descer um pouquinho aqui. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas provavelmente sim. O eu, o ego, tem explodido. Tudo é eu, para mim, eu faço, eu sou, eu quero, tudo eu, tudo eu. Vocês perceberam isso? Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão sempre olhando para o seu próprio eu, querendo que as suas vontades sejam realizadas, não importa como, não importa com quem. E isso tem destruído a nossa fé, isso tem destruído o nosso caráter, a nossa personalidade. Por quê? Por quê? Porque nós seres humanos, nós pessoas falhas, nós não temos capacidade de salvar a nós mesmos. Nós não temos capacidade, eu não posso falar aqui com o irmão, tenha fé em mim que eu vou salvar você. Eu não posso fazer isso, eu não posso, porque isso compete ao Senhor. Somente Ele pode salvar as vidas, somente Ele pode pegar uma pessoa que está lá em depressão, sofrendo, não vê mais esperança em nada, e o Senhor vai e tira aquela pessoa da depressão. Eu costumo dizer, eu trabalho como terapeuta de saúde mental, e eu costumo dizer que não existe um psiquiatra, não existe um psicólogo, um terapeuta de saúde mental, não existe uma pessoa, terapia, remédio, medicamento, não existe nada disso que transforme a vida de um assassino, de uma pessoa que tem uma mente fixada no mal. Não existe. Mas existe Jesus que transforma. Para vocês verem que o ser humano ele não tem a capacidade de transformar outro ser humano. O ser humano tem a capacidade de orientar. Esse é o meu trabalho. Eu oriento, eu direciono, faço com que a pessoa mergulhe no autoconhecimento, porque o autoconhecimento é muito importante para a gente, para todos nós, cristãos, não cristãos. Mas jamais eu vou ter essa capacidade de transformar vidas, porque isso só pertence a Deus. E Ele deixou isso justamente para que a gente entenda que o nosso trabalho é limitado. Porque se a gente pudesse fazer tudo, a gente não ia precisar de Deus. A gente não ia pedir a Deus para nada. Já tem gente que vive assim, né? Que não clama a Deus por nada. Está em uma vida muito ruim, ou está numa vida muito boa, né? E não clama a Deus por nada. Imagina se o ser humano tivesse a capacidade de resolver tudo. O mundo estaria totalmente perdido, nem cristãos haveria, né? 1 Coríntios 16:13. Os irmãos podem ler comigo? Sede vigilantes. Permaneceis na fé. Voltai constantemente. Fortaleceis. Glória a Deus. Amém, né? A palavra de Deus cheia de instruções para que a gente não se perca no nosso eu, no nosso próprio eu, que o nosso eu, o nosso humanismo, ele é destrutivo. E é por isso que a gente precisa da redenção do Senhor todos os dias da nossa vida, todos os dias. Firmados em Cristo, a tempestade vem. A tempestade que há de provar a fé de todo ser humano. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. Isso está no livro Eventos Finais. Olha o que essa mulher está falando, né? Uma mulher do século XIX.
E ela já falava isso aqui como orientação, como alerta para o povo de Deus, para a igreja de Deus. E nós hoje somos a igreja de Deus. E por que, irmãos, que nós seremos enfraquecidos se deixarmos de olhar para Jesus? Isso acontece de verdade, é tão triste. Eu trato adolescentes também. E a maioria dos adolescentes, eles sempre falam: eu queria que a minha mãe me desse mais atenção. Eu queria que meu pai conversasse mais comigo. Eu queria que os meus pais fossem mais unidos. É uma tristeza tão grande no olhar de um adolescente ou de uma criança. Eu trato a partir dos 10 anos. E é tão triste ver isso, enxergar essa tristeza. Uma criança já tendo noção do distanciamento dos pais, tendo noção de que a falta do pai, a falta da mãe vai prejudicar na sua vida, porque vai prejudicar. Vai crescer, a criança vai virar um adulto cheio de faltas. E onde é que essa criança, quando adulta, vai buscar as faltas? Nas drogas, na pornografia, em tudo que é destrutivo. Aí depois, para recuperar, irmãos, só Jesus, só Jesus. E graças ao Senhor que Ele tem compaixão da gente, porque aonde a gente vai, a gente pode ir mais longe possível, mas a mão do Senhor vai lá nos buscar. Graças ao Senhor por isso. Imagina se dependêssemos uns dos outros. Coitados de nós, né? Coitados de nós. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo todos os dias conosco, amém? Seja a nossa fé alimentada pela palavra de Deus. Agarremos firmemente o testemunho vivo da verdade. Tenhamos fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e sempre será a nossa rocha eterna. Amém? Glórias ao Senhor. Ele sempre será a nossa rocha eterna, onde a gente deve firmar a nossa fé. Próximo verso é Efésios 6,16. Vamos ler juntos? Embraçando sempre. Olha que palavra! Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dias o diabo joga setas na gente para tentar nos destruir. Ele tenta nos atingir de todas as formas, com a intenção de nos destruir. E sabe qual é o campo que ele mais opera? Vocês sabem? Na mente. Já ouviram que a nossa mente é um campo de batalha? Essa é a realidade. Porque se o diabo te engana, se ele consegue te iludir, se ele consegue ganhar a tua mente, acabou. Acabou, irmãos, acabou. E é o que a gente está vendo aí fora. Tanta gente perdida que não consegue mais enxergar a verdade. Gente que fala que o que é mal é bom. Gente que distorce a verdade. Gente que por pouco está falando que a grama verde é rosa. Tudo isso porque a mente está embotada pelo diabo. Por quê? Porque a pessoa se rebelou contra Deus, disse não para Deus. O Espírito Santo todos os dias fala com a gente, todos os dias ele fala com a gente. Ele nos convida, ele nos chama para olharmos para Jesus, para o sacrifício do Senhor, para o retorno do Senhor, porque está muito próximo. A volta de Jesus está muito próxima. E o diabo não vai querer ir sozinho. Ele não quer ir sozinho, ele quer levar todo mundo com ele, mas a gente não vai não. A gente não vai com ele, porque nós entregamos a nossa vida aos pés da cruz. Nós falamos para Jesus: Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Senhor. E por isso a nossa vida está diante de Ti. Todos os dias, irmãos, entreguemos nossas vidas. Isso é tão sério, irmão, tão sério. Todos os dias entreguemos nossas vidas no altar do Senhor. Porque se você não coloca no altar do Senhor, mesmo que você diga que não, mesmo que você não queira, você vai entregar sua vida no altar de Satanás. Porque não existe um intermediário. Só existe o Senhor, Criador, e o diabo. Só tem uma escolha a fazer, né?
E nós somos privilegiados porque Deus nos dá o livre arbítrio de escolha. A gente pode dizer o que a gente quer seguir, para onde é que a gente quer ir. E eu quero perguntar para vocês, onde está firmada a fé de vocês? Onde a fé de vocês está firmada? Alguém pode falar? Onde a fé de vocês está firmada? No Senhor. Que segmento você está seguindo? É o segmento do desespero ou da fé? Da fé, né? Mas olha, tenho visto muitos irmãos dentro da igreja desesperados, sem esperança mesmo. Ouve a palavra, ouve os louvores, prega, canta, dá estudo, mas chega em casa, irmãos, parece outra pessoa. Chora muito, entra em total desespero, porque não vê mais esperança em nada. E o que a gente tem que fazer? A gente não tem que acusar essas pessoas, a gente tem que ajudá-las. Ajudá-las, porque são pessoas que estão sendo enganadas pelos dardos inflamados do maligno. E a gente não pode deixar. Um dia pode ser a gente. E nós vamos achar muito bom se vier um irmão da igreja e orar com a gente. Não é? Muito bom. Porque às vezes a gente vê que a pessoa não está legal, não está bem, está ali fraca na fé. E infelizmente ela recebe acusações, né? Julgamentos. Aí se afasta mais. Infelizmente se afasta mais, porque já estão fracas e recebem uma chuva de julgamentos. Complicado. Então a nossa parte, o nosso trabalho é buscar essas pessoas, sejam as que estão dentro da igreja com a sua fé enfraquecida ou as que estão no mundo. Esse é o nosso trabalho. Jesus falou: ide. Ele não falou: fiquem sentados, só escutem a palavra, só cantem. Não, ele falou: ide. E a gente tem que ir atrás dessas pessoas. A fé pelos olhos da neurociência. Irmãos, eu sou certificada em neurociência e eu gosto de pegar essas coisas porque eu não preciso da ciência para comprovar a fé. Mas eu gosto de mostrar que a ciência, ela sem querer, porque a ciência não quer concordar com a fé, concordar com Deus, mas ela sem querer acaba concordando. Uma das principais descobertas da neurociência é que a fé está relacionada a áreas específicas do cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que, quando as pessoas se engajam em práticas de fé, como a oração, por exemplo, áreas do cérebro associadas à emoção, à cognição e à percepção são ativadas. Outra descoberta importante é que a fé pode melhorar de forma significativa a saúde mental e física das pessoas. Estudos revelam que a prática da fé pode estar associada a um menor risco de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. Além disso, a fé pode ter efeitos positivos na saúde física, como uma menor probabilidade de doenças cardíacas, pressão arterial mais baixa e um sistema imunológico mais forte. Olha isso. Coisa que a gente já sabe, né? E a ciência traz como se isso fosse novidade, mas a gente já sabe disso porque a palavra do Senhor nos alertou, né? Do desespero à certeza. De uma maneira mais completa do que nunca, os discípulos acharam aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus. Certeza e fé límpida substituíram a incerteza e o desespero. Passaram pela provação mais profunda possível para eles e viram como a palavra de Deus havia se cumprido de maneira triunfante. Depois disso, o que mais poderia abalar sua fé? Em sua mais profunda tristeza, foram firmemente encorajados e encontraram uma esperança que era como âncora da alma, firme e segura. Isso está escrito no livro Eventos Finais. Nosso próximo verso
Vamos ler juntos 1 João 5,4. Porque todo... Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Não são os nossos conhecimentos, não são as nossas práticas, é a nossa fé. Porque é através da fé que eu alcanço o favor do Senhor. Porque pela minha humanidade, eu não acredito que o mar se abriu. Não acredito que o mar se abriu. Pela minha humanidade, eu não acredito que o sol parou. Mas pela fé eu acredito. Pela fé eu vejo o Deus que a gente serve, que Ele pode tudo, o que Ele quiser Ele pode, e nós somos seus servos, privilegiados por sermos os seus servos, amém? Irmãos, eu quero contar uma história para vocês. Eu estava até falando com meu esposo que eu não saberia se eu conseguiria contar essa história, porque para mim ela é muito marcante, e ela é uma história que mexeu muito comigo. Na pandemia, 2020, né? Finalzinho de 2019, e do meio para o final foi onde a pandemia da Covid explodiu de vez, né? Onde muitos casos apareceram, muitas pessoas morreram, e eu peguei Covid, acredito que quase todo mundo aqui, né? Se não todo mundo. E na época que explodiu a Covid, eu estava trabalhando como comissária de voo. Então eu fui uma das primeiras a pegar, porque estava ali direto em contato com muitas pessoas, gente de toda parte do mundo, então foi uma facilidade muito grande. Mas aí, com o passar do tempo, os voos pararam, né? Os aviões todos pararam de voar, todo mundo foi para casa, não tinha mais trabalho, e eu fiquei em casa com meu esposo. E eu lembro que eu fui para o médico e o médico queria me internar. Disse que eu estava assim com Covid, eu precisava ficar internada. E eu estava vendo os casos que estavam explodindo, e as pessoas que entravam nos hospitais raramente saíam vivas de lá, raramente. E eu pensei, eu não vou me internar não. Eu disse, eu vou para casa, eu confio no Senhor, eu vou me cuidar em casa. Eu fiz isso. E o meu esposo, ele acabou contraindo também o vírus da Covid. E ele precisou se internar. E quando ele me disse que ele ia para o hospital e que ele ia ficar internado, eu perdi meu chão. Meu Deus, meu esposo vai ficar internado. E os noticiários só mostrando pessoas que entravam, mas não saíam vivas. E eu fiquei, Senhor, ninguém podia me visitar, nem eu podia visitar ninguém, estava todo mundo em quarentena, né? E ele foi. Eu comecei uma campanha de oração. Eu disse para Deus, eu não vou comer, eu só vou beber água. Eu comecei ali, um jejum, uma campanha mesmo. Eu fiquei assim, eu sou ser humano, eu fiquei com tanto medo mesmo. Mas a cada medo, eu senti o Espírito Santo comigo, me fortalecendo. Tinha momentos que eu tinha assim, forças que nem eu sabia como que aquela força tinha chegado para mim. Nós somos tão limitados que a gente não consegue entender as coisas de Deus. Não consegue. A gente só sente. Mas entender assim, para explicar, não dá. Porque é um negócio tão grandioso, tão fora do nosso mundo natural. E de vez em quando vinha o medo, batia aquele medo mesmo, sabe, de meu esposo está internado, eu não sei se ele vai voltar, eu não sei se ele vai continuar vivo. Mas aí vinha, o seu esposo está bem, ele vai voltar para casa. E isso assim me enchia de esperança tão grande, que eu pensava, ele realmente vai voltar, eu confio em Deus. Mas naquele momento eu estava sentindo duas lutas. Era Satanás querendo se aproveitar das minhas emoções, que estavam ficando fragilizadas, e o Espírito Santo me fortalecendo, para que eu não me fragilizasse. E eu disse, Senhor, faça um milagre, se for da sua vontade.
Faça um milagre na vida do meu esposo para que ele não passe tanto tempo. Porque a gente estava vendo que além das pessoas raramente saírem vivas dos hospitais, das internações, a gente estava vendo também que as pessoas estavam passando de 1 mês para cima, internadas. E com 5 dias o meu esposo saiu. Ele foi liberado. E eu passei 5 dias em jejum e emagreci 5 quilos. Emagreci 5 quilos em 5 dias. Foi bom, né, Zila? Mas para vocês verem, eu sei que vocês têm as suas histórias também de superação, de fé, de confiança. Mas eu consegui contar a história sem chorar. Consegui contar porque isso para mim foi muito marcante. E quando ele me disse, né, olha, o médico já vai me dar alta, eu, meu Deus, obrigada. Nem acredito. Ainda tive a coragem de dizer, nem acredito. Eu que pedi tanto, que estava confiando no Senhor, e no final eu disse, eu nem acredito. Impressionante, irmãos. Mas Deus, Ele é incrível. Ele não ia levar meu esposo, porque Ele ainda tinha projetos para a vida dele. E para a minha também. Porque os irmãos aqui mais antigos, né, que me conhecem de outros tempos, eles sabem um pouco da minha história. Eu já fui dessa igreja, já fui membro dessa igreja. E assim, eu falei até com a irmã Leuda, irmã, eu não sei se eu quero ir na sua igreja, não sei. E fiz umas perguntinhas lá particulares para ela. E ela, não se preocupe. E eu disse, Senhor, eu digo muito isso para o meu esposo. Quando alguém me chama, quando alguém nos convida para fazer alguma coisa, uma pregação, um louvor, eu não sinto que é a pessoa que está chamando. Eu sinto que é Deus que está usando a pessoa para nos abrir as portas para que a gente possa trabalhar para Ele. Olha que privilégio, trabalhar para o Senhor. Não tem privilégio maior do que esse. Irmãos, eu fiquei assim, irmã, eu vou. Eu vou. Não importa, eu vou. E estou aqui. Demorou um pouquinho, né, irmão? Foi um pouquinho difícil, mas estou aqui. Muito feliz. Eu não sabia que eu ia ficar tão feliz de vir aqui, de voltar aqui. Mas estou muito feliz, estou revendo irmãos que há muitos anos eu não via. O casal aqui especial, a irmã Zilda, o irmão Francisco, que fizeram parte da minha vida também. Eles são parte da minha história. Vocês são parte da minha história. Vocês sabem disso. E muitas outras pessoas aqui, irmão Bosco, irmã Leuda, pessoas assim que vocês estão no meu coração. Eu tenho certeza que logo, logo, quando Jesus voltar, nós estaremos para sempre juntos. Nunca mais a gente vai se separar. E para que isso aconteça, para que nós estejamos juntos, para que a gente se veja todos os dias lá no céu com Jesus, a gente precisa alimentar a nossa fé. Porque só através da fé é que todos nós aqui estaremos juntos com o Pai. Nunca mais vamos nos separar. E nunca mais a gente vai ver tristeza, dor, morte, perda de parentes tão amados. Meu Deus, quantas pessoas que perderam parentes tão queridos na pandemia. Quantas pessoas. Crianças. Eu fico assim tão impactada com as crianças hoje, que estão sendo assim prejudicadas, tão prejudicadas. Irmãos, abram os olhos, as crianças, elas são heranças do Senhor, elas são bênçãos de Deus. A igreja que tem muitas crianças é uma igreja abençoada, porque é uma igreja que tem futuro. Essas crianças precisam de cuidados especiais, de orações. Todas as vezes que vocês forem orar, orem em especial pelas crianças, pelos jovens que estão sendo muito atacados, duramente atacados. Porque o diabo sabe que se ele fizer uma criança se perder, nós não teremos adultos para servir a Jesus. Então, irmãos, fé e oração. Vamos deixar o desespero para trás, porque isso aqui vai passar. Eu sei que no momento dói, eu também já me senti muito desesperada. Mas quando eu me ajoelhei diante do Senhor, o desespero foi embora, porque Ele não pode ter poder na nossa vida, não pode.
O que pode ter poder na nossa vida, o que deve ter poder na nossa vida, é a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala, né, que nós não sabemos orar como devíamos, mas o Espírito Santo ora por nós, com gemidos inexprimíveis, fazendo com que a nossa vontade, a nossa palavra chegue diante do Senhor. E aí sim o Senhor nos responde conforme a vontade dEle, não é conforme a nossa. Imagina se todas as nossas vontades tivessem sido realizadas, onde que a gente estaria? Acredito que até eu estaria perdida. Se todas as minhas vontades tivessem sido realizadas. Mas eu disse, Senhor, eu tenho a minha vontade, mas eu não quero que ela seja soberana. Eu quero que a sua seja soberana na minha vida. Porque eu não quero passar essa vida sendo inútil, não servindo a nada, não servindo a ninguém. E aqui estou, junto com meu esposo. E hoje junto com vocês, acreditando que vocês vão agarrar mais ainda essa fé e vão trabalhar na obra do Senhor, vão orar pelas crianças, vão orar pelos jovens. E eu quero te convidar nesse momento. Eu acredito que muitos conhecem esse louvor que eu vou cantar agora. Ele fala de uma oração ao Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça, porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Fiquem em pé, irmãos. Vamos louvar juntos. Amém. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Levante suas mãos para os céus. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pelo poder, Senhor. O teu poder agindo na nossa vida, Senhor. Aqui está a igreja de Parque São João, com as mãos erguidas, Senhor, diretamente para o teu trono de graça, Senhor. Pedindo, Pai, o teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor. Sobre cada família representada aqui, Senhor. Sobre as crianças, em especial as crianças e os adolescentes, Senhor. Abençoa-os, Pai. Dirija-os no teu caminho, Senhor. Abençoa os pais para que eles possam dar a melhor educação para os seus filhos, Senhor. E criá-los, Pai, no teu caminho, Senhor, para que juntos possamos ir ao mundo falar da mensagem, a maior e melhor mensagem, que é a volta ao retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois pelo nome do Senhor nós te agradecemos, nós honramos e louvamos e adoramos o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, irmãos. Muito obrigada pelo convite. Amém.